E o tema de hoje é a gripe aviária. A gripe aviária, também chamada de influenza aviária ou gripe do frango, é o resultado da infecção de aves pelo vírus influenza, ou seja, o vírus causador da gripe. Mas e aí, humanos podem pegar gripe aviária? Sim, os casos são raros, mas a taxa de mortalidade é alta, por volta dos 52%. Há pessoas infectadas no Brasil? Será? E antes de responder a essa pergunta, te peço, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Vai ser um grande prazer compartilhar conhecimento com você. Não, até o momento os casos suspeitos foram descartados, segundo o Ministério da Saúde. E como será que uma pessoa se contamina com a gripe aviária? Quando tem contato direto com as secreções e fluido de um animal infectado, esteja ele vivo ou morto. E isso ocorre porque as aves eliminam o vírus da influenza por meio das fezes e secreções respiratórias. A doença pode ser transmitida ainda por água e objetos contaminados com essas secreções. Então, posso pegar H5N1 comendo a carne do animal? Não, até o momento não há registros de contaminação de gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos devidamente preparados, afirma o Ministério da Agricultura e Organização Mundial da Saúde. Mas e aí, os humanos passam essa doença para outros humanos? Não, até agora nenhuma transmissão de gripe aviária de humano para humano foi relatada. Nas Américas ou globalmente, aponta a Organização Pan-Americana de Saúde. E quais são os sintomas dessa doença? Vamos ver? Febre alta acima de 38 graus, tosse, dor de garganta, dores musculares. A infecção pode progredir rapidamente para doença respiratória grave. Por exemplo, dificuldade em respirar ou falta de ar, pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo e alterações neurológicas. Dentro dessas alterações, o estado mental alterado ou até convulsões. E geralmente a gripe aviária infecta pessoas que têm contato direto com os animais doentes, como profissionais que trabalham nas granjas. Podemos ter desde quadros assintomáticos, ou seja, sem nenhuma manifestação clínica, até casos bastante graves que podem levar a óbito. Quando se fala de formas graves relacionadas à gripe aviária, grande parte dos pacientes irão ter pneumonia. E entre as complicações, também a falência múltipla dos órgãos, principalmente com disfunção renal, comprometimento cardíaco, hemorragia pulmonar e pneumotórax. E quem corre mais risco de pegar a gripe aviária? As pessoas expostas às aves infectadas. Exemplo, criadores de aves e pessoas envolvidas no controle dos surtos. E segundo a OPAS, os profissionais da saúde também têm risco de infecção se não seguirem medidas adequadas de controle de prevenção. E a chance de pandemia? Gente, só há chance disso acontecer se o vírus H5N1 sofrer mutações genéticas que o possibilite ser transmitido de pessoa para pessoa. Órgãos como o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde têm dito que a transmissão de H5N1 de pessoa para pessoa não é sustentada e não é comum. O que quer dizer isso? Que um humano que contraiu a H5N1 de uma ave pode até passar o vírus para outra pessoa, mas a transmissão para por aí. A segunda pessoa infectada não transmite para uma terceira.
E alguns fatores podem ter dificultado a mutação do H5N1 até hoje. E veja só, um deles é a alta taxa de mortalidade entre os humanos que contraíram H5N1. Isso acaba interrompendo a passagem do vírus de uma pessoa para outra. E um segundo ponto é que toda vez que há um surto entre as aves, elas são rapidamente sacrificadas, ou seja, os focos de H5N1 têm sido eliminados por meio da morte dos animais. E por que os órgãos de saúde estão tão preocupados? Veja só, o H5N1 chegou a países que antes estavam protegidos. Desde o final de 2022, o vírus começou a se espalhar pela América para países como Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, Panamá, Peru, Venezuela e também o Chile. E no início de 2023, a Argentina e o Uruguai detectaram seus primeiros casos, enquanto o Paraguai e o Brasil registraram as primeiras ocorrências no mês de maio de 2023. E os cientistas afirmam: quanto mais aves contaminadas, mais chance de um humano contrair a doença. E tem mais: animais mamíferos contraíram a doença este ano. Ursos, porcos, raposas, lontras e muitos outros. E, infelizmente, um dos casos mais preocupantes, que mais chocou, ocorreu em abril deste ano de 2023, quando mais de 3.000 leões marinhos morreram por suspeita da gripe aviária no Peru. E a maior preocupação entre os cientistas é que as células dos mamíferos são muito mais semelhantes às nossas do que as células de uma ave, ok? Sendo assim, o vírus pode conseguir se adaptar a ponto de ser capaz de ser transmitido de ser humano para ser humano. Gente, e onde surgiu a H5N1? Esse vírus foi diagnosticado pela primeira vez em aves em 1878, na Itália. Entretanto, a H5N1 só foi isolada por cientistas mais de 100 anos depois, em 1996, em gansos, na China. E a vacina para os humanos? Infelizmente, ainda não. Mas desde janeiro, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina para humanos contra a gripe aviária. E para as aves, há vacinas? Sim, mas elas não são 100% eficazes e ainda estão sendo estudadas. E quais são os sintomas em aves? Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, os sintomas em aves são dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, andar cambaleando, pescoço torto e diarreia. E outra coisa, acontecem alterações bruscas no consumo de água e ração, redução na produção ou má formação de ovos, alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres. A maior preocupação do Brasil é evitar que a gripe aviária chegue nas granjas e na criação de aves para alimentação própria. E essa preocupação vem pelo fato de a gripe aviária se espalhar rapidamente entre os animais. E olha só, caso ela se dissemine, os animais precisarão ser sacrificados rapidamente, o que vai diminuir a oferta de carne de frango e também de ovos.